Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal, Guiber aqui, e hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho a respeito do Sacramento Kings. Parece que os caras estão implodindo, tá dando tudo errado nessa temporada, e o que aconteceu com um time que até 2 temporadas atrás tinha muita cara de que poderia assumir a Conferência Oeste, ser um dos times mais perigosos da Conferência Oeste, tinha vários jogadores ali surgindo como jogadores assim, nível All-Star, primeiro, segundo time da NBA, a gente ficou até impressionado, quer dizer, a gente, assim, eu digo, eu fiquei até impressionado com o que eu vi na temporada 23 do Sacramento Kings e menos de 2 temporadas depois tá tudo implodindo, tá ligado? O time tá se acabando, tá saindo treta a respeito de um jogador, com técnico, com tudo, e agora por último eles demitiram o Mike Brown. A gente precisa falar a respeito disso porque a situação não tá muito maneira lá. E é o seguinte, Mike Brown, eu acho que foi o estopim de tudo isso, né, de acontecer, e agora tem muito fã até falando a respeito sobre o time começar do zero. Mano, já tá assim, começa do zero. Não é bem assim, porque o time do Sacramento Kings há 2 temporadas atrás ficou em terceiro colocado do Oeste, mano, com um aproveitamento muito bom de 48 vitórias e 34 derrotas. Eles voltaram aos playoffs depois de 17 anos que eles ficaram de fora da pós-temporada. Fizeram uma aparência ali decente, mas só que a gente via que naquele elenco não podia parar do jeito que tava, sabe? A gente viu que o time pegou um Keegan Murray ali, sendo o recorde de 3 pontos na história de um calouro, né, quebrando o recorde do Curry. É algo que, tipo assim, esperava-se mais, porém agora tá menos. A gente viu o Kevin Huerter tendo uma boa temporada, uma péssima pós-temporada. A gente viu o nosso De'Aaron Fox ganhando Clutch Man of the Year com 25 pontos, 6 assistências e 1.1 roubos de bola por partida. Ele ficou inclusive em 11º na corrida de MVP. A gente viu Domantas Sabonis ficar em 7º colocado na corrida para MVP, sendo All-Star, sendo NBA Third Team, líder de rebote da liga. Ele tá no seu 3º ano que ele assumiu agora a liderança de rebote da liga. Ele passou na última rodada o Karl Anthony Towns. Atualmente ele tá com 21,1 pontos, 13,5 rebotes, 6 assistências, e ele tinha na temporada que ele ficou mais bem ranqueado para MVP, 19,1 pontos e 12 rebotes. Temporada passada, 19,4 pontos e 13 rebotes. Então, o Domantas Sabonis está vindo de um período na carreira dele onde ele tá no auge. O nosso De'Aaron Fox, ele teve uma leve melhora ali nos aproveitamentos dele, questão de estatísticas em pontuação, porém caiu na parte de aproveitamento, né, na porcentagem de aproveitamento, ele tá com 26 pontos. E como que o time do Sacramento Kings, de 2 temporadas pra cá, de 2 playoffs que eles fizeram seguidos, até porque na temporada 24 eles também foram aos playoffs, na verdade foram ao play-in, né, ficaram em 9º lugar com 46 vitórias e 36 derrotas, como que um time agora tá se encontrando em 12º lugar, com 13 vitórias e 18 derrotas, e a primeira oportunidade que eles têm, eles demitem o técnico, tá ligado? Eu acho que foi a pior decisão que eles poderiam ter tomado nesse momento, porque há 2 temporadas atrás, menos de 2 temporadas atrás, né? A gente tá no comecinho da temporada 25 ainda. Mike Brown foi o primeiro técnico da história da NBA a ser eleito como técnico do ano de forma unânime. Então o problema desse time não tá performando bem não é culpa do técnico. E o motivo dele ser demitido também não é culpa do trabalho dele dentro de quadra. Porque a partir do momento que o Sacramento Kings começou a ir pior do que ele tava indo na temporada passada, foi quando chegou o DeMar DeRozan. Porque se a gente pensar na logística que foi pra trazer o DeMar DeRozan, eles fizeram o quê? Mandaram o Harrison Barnes pro Spurs, trouxeram o DeMar DeRozan. A troca, assim, de 1 para 1, considerando apenas essa trade, foi uma melhora, porque a gente tem um cara aqui agora muito mais talentoso, tem muito mais capacidade de pontuação, é um pouco menos defensor do que o Harrison Barnes, porém ele traz um certo perigo ofensivo totalmente diferente do Harrison Barnes, porque o Harrison Barnes é aquele estilo de cara que ele vai ficar lá na zona morta, esperando o arremessinho dele, ou vai esperar a jogada ser chamada pelo De'Aaron Fox para ele fazer algum cut, para fazer alguma jogada em dupla, fazer um driving. Caso contrário, ele vai espaçar a quadra e vai ficar lá quietinho no canto dele para chutar seus 38% para 3. Esse é o jogo do Harrison Barnes ofensivo. Não espere que o Harrison Barnes vai vir aí para mais de 20 pontos. Ele não é esse cara. Nunca foi esse cara, nem no título que ele ganhou com o Warriors. Aí, chegando a troca com o DeMar DeRozan, o DeMar DeRozan é um cara totalmente diferente. Ele não espaça a quadra, tava chutando 27% para 3 pontos, agora tá chutando 31% para 3 pontos. Ele é um cara que entrega os seus 20 pontos mais, ele entrega 3,8 rebotes, 3,9 assistências, só que o estilo do jogo do DeMar DeRozan é uma parada meio única, sabe? É uma parada meio peculiar de você trabalhar num time que já estava formado para outros 2 caras jogarem. Então você trazer o DeMar DeRozan e esperar que ele seja a terceira opção ofensiva, primeiro que não vai acontecer, porque o DeMar DeRozan, tipo assim, ele já tem aquele calibre veterano, aquele calibre de finalista de conferência, aquelas coisas assim que ele tem mais respeito dos outros. Então quando ele tá na quadra e não deu certo a jogada, a bola vai na mão dele e ele decide o que vai acontecer com o ataque do time. E por isso que a defesa fica mais congestionada quando a bola tá na mão do
DeMar DeRozan, porque ele não chuta para 3 com frequência, nem cria o próprio arremesso para chutar para 3. Ele vai procurar o arremesso na meia distância. E o restante do time fica meio parado decidindo, né, esperando decidir o que o DeMar DeRozan vai fazer. O que ele fizer é o que o resto do time vai seguir. Com isso, tivemos menos espaçamento e o restante dos jogadores da equipe conseguem concentrar mais a defesa no perímetro. Tanto que o Keegan Murray tá na pior temporada possível para 3 pontos. Keon Ellis não tá arremessando tão bem. Malik Monk não tá arremessando tão bem. De'Aaron Fox é um dos melhores arremessadores, um dos melhores criadores de arremesso para esse time. Tá arremessando mal também para 3 pontos. Então tudo isso é o efeito DeMar DeRozan dentro do elenco do Sacramento Kings. E já prevendo que esse time não tá indo bem, que teoricamente com a chegada do DeMar DeRozan era para competir para playoff, que era a minha previsão, esse time agora tá lutando para chegar no play-in. E teoricamente esse roster não foi montado para lutar para chegar no play-in. É aí que entra a decisão do agente do De'Aaron Fox de conversar com a parte da diretoria do Sacramento Kings para falar com eles. E aí, qual vai ser o futuro do De'Aaron Fox? Qual é o futuro dessa franquia? O que vocês pretendem fazer? E aí começou um embate dos dois lados, né? De'Aaron Fox sem assinar uma extensão, ainda tem um contrato vigente com o Sacramento, só que ainda preocupado com o seu futuro porque ele quer competir por título. Do outro lado, o time preocupado com a continuidade desse cara na franquia. E após o Mike Brown dar uma declaração falando que ele precisa assumir como uma superestrela, meio que tipo assim, o que eu entendi nas entrelinhas do Mike Brown é parar de respeitar tanto assim o DeMar DeRozan e tornar ele a terceira opção ofensiva. Foi aí que as coisas ficaram ruins. Porque nesse embate entre um e outro, quando os dois começaram a se farpar na mídia, quem levou a pior foi o Mike Brown. Ele chegou normalmente para dar treino num determinado dia, fez a coletiva de imprensa dele e de repente o cara tava demitido. Simplesmente por causa da última derrota dos caras contra os Detroit Pistons, foi um erro do De'Aaron Fox, que ele fez uma falta no Jaden Ivey, com falta e cesta para 3 pontos, o que permitiu que o Detroit Pistons virasse o jogo e o Sacramento Kings não tinha mais tempo para poder reagir, né? No último segundo, eles estavam ganhando nos segundos finais e acabaram entregando aquela partida com a falta do De'Aaron Fox. E aí o time toma a decisão, a sábia decisão, né, que sabe entre aspas, de demitir o técnico, que é o cara que foi responsável pelo bom resultado que o time teve. Outro aspecto que eu acho interessante é que o cara que teve o melhor ranking assim, a nível MVP dessa equipe é o Domantas Sabonis. E ele, após a chegada do DeMar DeRozan, passou de segunda opção ofensiva para terceira. Ele tá tentando menos arremessos do que ele tentava antes da chegada do DeMar DeRozan. Então, a parte ofensiva desse time poderia dar uma melhorada utilizando o Domantas Sabonis com mais frequência e colocando, de alguma forma, não sei como, o DeMar DeRozan para chutar para 3. Deixar a responsa do jeito que era antes da época do DeMar DeRozan e tentar buscar mais arremessadores para complementar esse time. Tentar devolver o Keegan Murray com o aproveitamento que ele tava. De alguma forma, talvez trabalhando jogadas ofensivas para deixar ele mais livre, para ele receber mais corta-luzes. Eles têm ainda alguns jogadores complementares, role players, que não estão indo bem. Kevin Huerter não tá tudo isso. O Keon Ellis, ele é muito bom defensor, mas a parte ofensiva dele é um pouco abaixo. Enquanto o Malik Monk, a parte ofensiva dele é um pouco acima, só que a parte defensiva é um pouco abaixo. O ideal seria eles juntarem os dois assim, trazer um Malik Ellis para jogo, um cara que defenda como o Keon Ellis e ataque como o Malik Monk. Mas o mais sábio desse time seria deixar o cara que já tem um trabalho de longa data continuar trabalhando da mesma forma boa como ele tem trabalhado todos esses anos. E tentar reforçar agora no período de trocas que está em aberto ainda até fevereiro. Trazer jogadores roleplayers, jogadores complementares, jogadores mais defensores e mais arremessadores. Aquela galerinha que espaça a quadra. E não trocar de técnico no meio de uma temporada. A única vez que eu me lembro, e eu vou citar de novo nesse vídeo, que a troca de um técnico acabou resultando num título, mas é porque a equipe já estava muito boa e o técnico meio que não precisou fazer muito esforço assim, apenas pequenos ajustes, dar continuidade ao trabalho que já estava montadinho, pronto para playoff, foi com o LeBron em 2016, ainda quase, né, que deu errado nas finais. Então o sonho do Sacramento Kings de assumir a Conferência Oeste depois de muitos anos de sofrimento, desde a época lá que eles chegaram a uma final de conferência que teve uma especulação de que foi manipulada por conta da arbitragem, né, foi aquele famoso caso do Tim Donaghy. Eles só viram alguma luz no fim do túnel há 2 temporadas atrás, mas agora essa luz já começou a ofuscar para escurecer de novo. Eu não sei o que eles podem fazer de imediato para poder resolver isso. Eu acho que agora a troca de técnico só complicou um pouco mais a vida do Sacramento nessa temporada. E se o DeMar DeRozan realmente queria chegar para o Kings e ser um time competitivo nos playoffs para render um resultado, acho que esse começo de temporada foi um reflexo totalmente negativo das expectativas dele. Mas essa aqui é a minha opinião, gostaria de compartilhar com vocês. O que vocês acharam da demissão do Mike Brown, o único técnico do ano que foi eleito de forma unânime? Esse sistema ofensivo do Sacramento Kings vai precisar de modificações, vai precisar de adaptações e vai precisar de trocas
quiser continuar com DeMar DeRozan, Domantas Sabonis e De'Aaron Fox ao mesmo tempo em quadra, por mais que eles sejam o trio, acho que é o terceiro trio que mais pontua na NBA, infelizmente eles não são um trio mais efetivo, não é o trio que mais se encaixa em quadra. No geral, qual que é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, que é muito importante para esse canal. Se você gostou do vídeo e tá até aqui, considere se inscrever, ativar o sininho, deixar aquele like para receber tudo em primeira mão. E se quiser entrar para a família de All-Stars do canal, os membros, essa rapaziada linda aqui ao meu lado, tem um botãozinho aqui embaixo que você vai estar apoiando esse canal diretamente. Muito obrigado aos membros, vocês são muito bravos. Agora sim, vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima e falou!